A Bienal do Livro do Rio de Janeiro termina sob batalha judicial em torno de livro com beijo gay. A informação da repórter Natasha Mazaro. O fim de semana foi marcado pela polêmica em torno da história em quadrinhos com beijo gay vendido na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. O prefeito da cidade, Marcelo Crivella, postou um vídeo no Twitter no início da noite deste domingo para se defender das acusações de censura e homofobia. O que a prefeitura fez foi cumprir a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós vamos continuar na luta em defesa da Constituição e da família. Quanto à decisão dos ministros Toffoli e Gilmar Mendes, a quem rendemos todas as homenagens, impetramos embargos de declaração para que suas excelências nos esclareçam e orientem como cumprir a sentença sem contrariar o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe embalagem específica a esse tipo de publicação. Na tarde de ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio que permitia a apreensão de livros com temática LGBT. Na decisão, Toffoli disse que o regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias no qual todos tenham direito à voz. O caso foi parar na Justiça após o prefeito Marcelo Crivella ordenar que os exemplares HQ Vingadores, A Cruzada das Crianças, fossem recolhidos. Na sexta-feira, fiscais chegaram a ir ao evento para recolher os livros. Mas uma liminar do desembargador Heleno Nunes, da 5ª Câmara Cível do TJ, impediu a apreensão das obras. No entanto, no sábado, o presidente do TJ Rio, o desembargador Cláudio Tavares, atendeu um recurso da prefeitura e derrubou a liminar. O caso foi parar no Supremo após a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pedir a suspensão da decisão judicial. Além de Toffoli, o ministro Gilmar Mendes também se manifestou e afirmou que a Prefeitura do Rio de Janeiro promove censura prévia, patrulha do conteúdo de publicações artísticas e também decidiu impedir a apreensão de livros. A polêmica decisão da Prefeitura de recolher os exemplares da história em quadrinhos causou forte reação do público. No sábado, participantes que estavam nos pavilhões da Bienal protestaram. Não vai ter censura! Não vai ter censura! Em protesto, o youtuber Felipe Neto comprou milhares de exemplares de livros com conteúdo LGBT e distribuiu gratuitamente na porta da Bienal. Neste domingo, no último dia do evento, ao menos 70 autores e editores que participaram da Bienal assinaram um manifesto contra a censura. O texto defendia a diversidade e a liberdade de expressão e elogiava as duas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vera, a repercussão que isso pegou no fim de semana, né? Existe uma avaliação errada, a meu ver, por parte de alguns setores da política, de que a sociedade brasileira deu uma super guinada à direita, ou que antes, quando votou no PT, ela tenha dado uma super guinada à esquerda. A sociedade brasileira, ela é conservadora, mas ela é moderada na sua maioria. E ataques à liberdade de expressão, sob aí qualquer repaginação que eles tenham, não vão ser bem aceitos numa sociedade que evoluiu, amadureceu muito nesse aspecto desde a redemocratização. É impensável você imaginar que as pessoas vão aceitar a censura a uma publicação por conta de um beijo homossexual. Isso pode ter eco em setores muito localizados do pensamento nacional, mas nunca encontraria guarida, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Além dos 2 ministros que deram decisões suspendendo essa liminar bizarra do TJ e a decisão mais bizarra ainda inicial do prefeito Marcelo Crivella, houve uma manifestação muito forte do decano da Corte, Celso de Mello, contra qualquer forma de censura e contra qualquer tentativa de retrocesso político, institucional e cultural no Brasil por conta de forças que ele chamou de retrógradas. Então, a gente está vivendo aí embates, né, de várias proporções nesse campo da cultura, dos costumes e da própria Constituição. É bom que seja assim, eu acho que a democracia se fortalece quando a gente debate, mas esse episódio serviu para mostrar para o prefeito Marcelo Crivella que se imiscuir em questões que não são da sua competência e misturar a sua função de chefe religioso com a de chefe do município não resulta em não tem um bom resultado. A empresa que edita a revista e os comerciantes, acho que deviam fazer uma plaquinha em agradecimento
ao Marcelo Crivella por ter impulsionado tanto as vendas. Essa história foi errada do início ao fim, a forma como o prefeito lidou com isso, e algo que me incomoda profundamente é a tentativa de estatizar a responsabilidade dos pais. Isso não tem que ser feito por prefeito, governador, presidente, quem quer que seja, usando os instrumentos do Estado para fazer esse tipo de coisa. Isso não é conservadorismo, repito aqui o que eu disse, isso não tem nada a ver com pensamento conservador político, isso tem a ver com a ação baseado na crença religiosa do Marcelo Crivella, e ele usou os instrumentos do Estado de forma equivocada e também de forma ilegal, porque a Constituição impede esse tipo de ação por parte do prefeito. Mas a tentativa de estatizar a responsabilidade dos pais, que é uma herança varguista, mais uma, né, que o Vargas começou tentando estatizar a educação do país e conseguiu, mas essa tentativa de estatizar a responsabilidade dos pais é algo que deve ser rechaçado.